Olá, meninos e meninas do terceiro ano do Colégio Coração de Jesus, meninos e meninas que estão se preparando para o Enem, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tantas tarefas que eu sei que vocês têm tido, e eu parabenizo vocês por esse esforço. Hoje, na nossa aula, eu vou dar um feedback geral da redação que vocês fizeram sobre o último tema que vocês escreveram. Então, hoje eu vou mostrar quais foram os desvios mais recorrentes, ou seja, o que foi que vocês mais erraram, beleza? Além disso, eu quero também fazer alguns esclarecimentos que vão ser bastante pertinentes e que podem responder também, dúvidas de outros colegas. O primeiro esclarecimento é em relação ao prazo. Alguns alunos estão perguntando por que é que tem um prazo de entrega se nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, quando é que nós vamos retornar às aulas. Bom, o prazo de entrega, ele serve para que vocês mesmos consigam se organizar em relação à rotina de estudos. Porque se você continua com a sua rotina de estudos normal, você vai conseguir estudar melhor em casa. Além disso, quando nós voltarmos da quarentena, tudo que foi solicitado será avistado, o professor ele vai olhar tudo que vocês fizeram. E eu já consigo prever o número gigantesco de alunos que vai choramingar dizendo que não conseguiu fazer tudo. Por quê? Porque não seguiu os prazos. Então, escuta a tia, siga o prazo para que você mesmo não se perca. E se você não conseguiu entregar dentro do prazo, entregue depois, mas não deixe acumular trabalho. Você só vai prejudicar você mesmo, beleza? Em relação ao e-mail, alguns alunos querem enviar a tarefa no meu WhatsApp e eu disse que não. Por quê? Porque no WhatsApp eu tenho todos os dias muitos pais e muitos alunos me procurando. Ali é muito mais fácil eu conseguir perder os textos de vocês. Além disso, o meu celular não tem espaço para armazenamento suficiente para guardar todos os textos que eu recebo, todas as fotos. Já no e-mail, além de eu conseguir me organizar melhor, porque ali tudo fica salvo na nuvem, né? E eu consigo colorir cada turma, cada escola. O espaço para armazenamento também é grande, então eu não vou perder, é só pesquisar que está ali na nuvem. Em relação a por que é preciso colocar o nome do aluno, o tema, o máximo de informações possíveis ali no título, como escola, turma, porque, como eu disse, são muitos alunos enviando tarefa. Quando eu preciso montar a aula, eu jogo lá no Gmail, terceiro ano. Então, todos os e-mails do terceiro ano vai aparecer ali para mim, mas só se colocar um terceiro ano no título. Se eu colocar CCJ, todos que tiverem CCJ vão aparecer para mim. Então, vocês vão me ajudar muito se vocês colocarem ali no título do e-mail o nome do aluno, a escola e a turma, beleza? Em relação às aulas online, eu mandei lá o tema no grupo e alguns alunos, não só o tema, mas outras tarefas, e alguns alunos queriam fazer sem assistir a aula. Como que eu sei disso? Porque o aluno vinha me fazer a seguinte pergunta: professora, o que é para fazer? Bom, quem é você? De qual escola você é? A qual aula você se refere? De qual turma você é? Então, a gente sabe que o aluno não assistiu a aula quando ele faz uma pergunta que é muito vaga, tá? Então, é claro que não são todos os alunos, mas quando vocês vierem perguntar, é óbvio que pode perguntar, eu tô aqui para isso, mas digam: ô professor, eu sou aluno tal, da turma tal, do colégio tal, eu estou com dúvida em relação àquela aula lá da competência 4 que você deu. O que quer dizer tal coisa? Ou, professor, eu estou com dúvida naquele tema que você deu. O que eu posso escrever? Façam assim. Não adianta só dizer o que é para fazer. Não dá para eu resumir uma aula inteira em uma conversa de WhatsApp. Beleza? Então agora vamos de verdade começar nossa aula depois desses esclarecimentos. Feedback geral dos textos de vocês. Eu gostaria de parabenizar os alunos que fizeram o texto e que se esforçaram para isso.
É uma minoria, não é a maioria, mas a gente sabe que é uma minoria também que vai passar. Não é a maioria, infelizmente, porque sempre é uma minoria que se esforça. É uma minoria que assiste às aulas, que questiona, que escreve, e essa minoria merece todo o sucesso do mundo. Em relação aos erros que foram cometidos, né, eu vou até tirar aqui essa exibição, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês que estão em outras abas. Alguns alunos abordaram apenas uma parte do tema, abordaram só a pandemia. Na verdade, o texto ele falava sobre desafios no combate a epidemias no Brasil. O texto não falava só de pandemia. Inclusive, o texto falava, eu li com vocês, que para haver uma pandemia, essa pandemia primeiro precisa ser uma epidemia. Então, eu percebi aí uma tangência ao tema. E é muito preocupante porque isso pode levar fuga ao tema, que é zero na redação. Então, o aluno colocou o texto inteiro, no texto inteiro, pandemia, pandemia, pandemia e poucas vezes epidemia. Ele falou muito do coronavírus, mas não levou em consideração que antes de ter sido uma pandemia, o coronavírus foi uma epidemia, quando ele estava limitado apenas à China. Outro problema muito grande foi cópia do texto de apoio. Eu falei várias vezes para vocês que copiar do texto de apoio não pode. Principalmente vocês que agora têm a capacidade de pesquisar, né? Vocês estão com o Google aí o tempo todo. Copiar do texto de apoio faz com que você não passe de 80 na segunda competência. Você vai ficar com 80 na segunda competência. Você vai perder 120 pontos. É muita coisa. Então, não copie do texto de apoio. O Enem é muito claro com isso. Vocês já devem ter tido acesso ao manual do corretor, que foi liberado. Eu fiquei muito feliz por isso. E lá é muito claro, né? O Enem é muito claro em relação a isso. Ele dá até exemplos, né, de cópias. E alguns alunos usaram no entanto para finalizar, ou seja, no entanto como conectivo no início lá do último parágrafo. Parece um paradoxo, né? Início do último parágrafo. Mas eu tô falando disso aqui, olha só. Aqui, olha, linha 23, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, linha 23, iniciando o último parágrafo, a gente usa portanto. Carol, eu não quero usar portanto. Você pode usar sinônimos. E eu coloquei aqui, ó, elementos coesivos. Cadê? Conclusão. Aqui, ó, conclusão. Portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, dessarte. Mas, no entanto, não. No entanto, é contraste e oposição. Você não vai se opor às ideias que você colocou no desenvolvimento. Então, não tem sentido colocar, no entanto, no último parágrafo, tá? E outro erro básico elementar foi escrever parágrafos com apenas um período. Eu mostrei aqui para vocês o que é período, o que é parágrafo. Vamos olhar aqui esse parágrafo aqui que começa com ademais. Diminuir um pouquinho aqui. Começa na linha 15, ademais, e termina aqui na linha 22. A gente tem aqui início de um período, término dele, na linha 16, ponto final, um período. Início de outro período, término dele, 2 períodos. Início de outro período, término dele, 3 períodos. E então, o que eu falei para vocês várias vezes foi: não escreva parágrafos com apenas um período. O seu parágrafo tem de ter no mínimo 2, ou seja, no mínimo 2 pontos finais. Outro desvio que eu notei foi as lacunas e a ortografia equivocada, né? Desvio gramatical. Aqui a gente percebe que tem uma lacuna. Veja, pandemia é o termo utilizado para indicar que se espalhou por mais de um país ou continente. O que se espalhou por mais de um país ou continente? Doenças, vírus, tá? Então, você precisa colocar isso. Pandemia é o termo utilizado para indicar alguma doença que se espalhou por mais de um país ou continente, ou indicar doenças
que se espalharam, daí tem que fazer a mudança, né, para haver concordância, por mais de um país ou continente. Então, essa lacuna não pode existir. Você acaba perdendo ponto na competência 4, que vai avaliar a articulação de ideias. Outro problema aqui é falta de acentuação. Isso aqui é muito básico, tá? O coronavírus é um exemplo de pandemia. Isso aqui é uma conjunção, isso aqui vai adicionar. Mas, na verdade, o aluno queria que fosse um verbo, o verbo ser. O coronavírus é um exemplo. Isso faz você perder ponto em duas competências. Na 1, porque é erro ortográfico, e na 4, porque pode causar algum tipo de contradição ou falta de articulação de ideias, né? Não vai ter clareza no texto. E aqui também a gente tem, de novo, falta de acentuação, né? Ministério, paroxítona terminada em ditongo crescente e acentuada. E saúde, é um hiato, né? O que é o hiato? É o I e o U que ficam sozinhos na sílaba. É por isso que a gente tem saída acentuado, saúde acentuado. Ministério, já expliquei a regra. Se vocês não entenderem essa regra, eu sugiro que vocês assistam alguma aula aí na internet de acentuação gráfica. Por quê? Porque se eu for parar para ensinar acentuação gráfica agora, eu não vou conseguir terminar essa aula de redação, vai virar aula de gramática, beleza? O outro desvio bastante comum que ocorreu aqui nesse tema foi a crase. Veja, a crase, ela é um fenômeno linguístico. O que é a crase? É um acontecimento em que nós temos um A com outro A. Um A preposição e o outro A artigo. Para quem não se lembra quais são as preposições, em, até, de, com, a também é preposição. Tem várias preposições, vão ter que pesquisar todas, né? Mas o a é uma preposição que vem ligada a alguns verbos, tá? Por exemplo, estar ligado a alguma coisa tem essa preposição. A quê? A proliferação. Então, nós temos isso está ligado a quê? A proliferação. Quando nós temos esses dois As aqui, a gente chama de crase, é um fenômeno que acontece. Mas, na língua portuguesa, nós não podemos deixar um A na frente do outro. Então, o que a gente faz? A gente usa um acento para indicar que houve ali uma contração. Que acento é esse? É o acento grave. Nós chamamos de acento grave. O acento grave vem para este lado, lado esquerdo. E o acento agudo vai para o lado direito, tá? Não pode esquecer disso. Então, está ligado a alguma coisa. A quê? A proliferação. Crase. Em meio às conquistas estabelecidas. Em meio a é uma locução prepositiva. E eu já vou mostrar algumas para vocês. Então, tem algumas expressões que já vêm com a crase. Vou mostrar algumas aqui, um minutinho. Vou abrir. Olha só esse cardzinho aqui. Acento grave para o lado esquerdo, que é o que indica crase, e acento agudo para o lado direito, que indica a sílaba tônica. O acento agudo, ele vai em cima do A, do E, do I, do O e do U. O acento grave, que é para o lado esquerdo, ele só vai em cima do A na nossa língua. No francês, ele vai em cima do E, por exemplo, também. Mas, na língua portuguesa, é só em cima do A. Então, essas locuções aqui são todas locuções prepositivas. À espera de um milagre, estou à mercê da quarentena, estou à toa na vida, mentira. Estou à beira de um colapso, sim. Ele chegou à noite em minha casa, ou seja, chegou durante a noite. Então, nós vimos aqui algumas locuções prepositivas em meio a ou em meio às, é uma dessas locuções, beleza? E para finalizar, a bendita vírgula, que vocês também têm tido muita dificuldade. Bom, a vírgula, ela vai ajudar a separar termos da oração para que haja clareza nas ideias. Alguém um dia disse para vocês e também disse para mim que a vírgula era para dar uma paradinha. Na verdade, não. A paradinha exige por causa da vírgula.
mas não a vírgula por causa da paradinha, não é isso. A vírgula existe para separar termos da oração, tá? Por exemplo, a vírgula vai existir para separar termos acessórios de termos essenciais, para separar a oração subordinada da oração principal, para separar orações coordenadas, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o uso mais recorrente de vocês, que é a vírgula para isolar a adjunta adverbial, para separar a adjunta adverbial, né? Então, vamos lá. Cogita-se com muita frequência sobre o combate a epidemias no Brasil. Onde é que falta a vírgula aqui? Falta a vírgula aqui, ó. Opa! Aqui, olha só. Cogita-se com muita frequência. Olha só. O que é isso? Isso aqui é um advérbio, tá bom? É um advérbio. Por quê? Por quê? Porque ele está mostrando a frequência. E outra, porque ele é um termo acessório. Inclusive, se eu tirar isso aqui, não vai ter tanta diferença no sentido. Na verdade, nenhuma. Olha só. Cogita-se sobre o combate a epidemias no Brasil. Tá bom? Então, o que é termo acessório? É aquele termo que pode ser facilmente retirado da frase, sem mudança de sentido. Ele só vai servir para reforçar uma coisa. É um termo acessório, ele não é essencial, tá? Então, esse termo, ele deve vir entre duas vírgulas. Se esse termo estiver no início da frase, como acontece no próximo exemplo, aí eu coloco uma vírgula só. Por quê? Porque esse termo, essas expressões, né, essas palavrinhas, eu posso tirar desse lugar aqui do meio e posso colocar em qualquer lugar. É o que a gente chama de intercalação sintática. Então, olha só. Com muita frequência, cogita-se sobre o combate a epidemias no Brasil. Eu tirei lá do meio e trouxe para cá. Coloco uma vírgula. Carol, se eu quiser colocar no fim, posso? Pode. No fim, a vírgula ela é facultativa, tá? Veja. Cogita-se sobre o combate a epidemias no Brasil com muita frequência. Então, se eu tiro aqui do fim e boto aqui no meio, o que eu tenho que fazer? Colocar duas vírgulas, tá? Cogita-se com muita frequência sobre o combate a epidemias no Brasil. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Para resolver o problema, é necessário que haja intervenção do poder público. Qual é a parte principal? Essa parte aqui, ó. É necessário que haja intervenção do poder público, né? Não no poder público. Do poder público. Então, tem uma vírgula aqui, ó. Para resolver o problema, é necessário que haja intervenção do poder público. Dá para tirar a prova de que isso aqui é um advérbio. Ó, é necessário, para resolver o problema, que haja a intervenção do poder público. Tá vendo que é uma intercalação? Tem intercalação? Então, pode usar vírgula, tá? Na verdade, deve. Se for no meio, duas vírgulas. Aqui eu tenho duas, beleza? Olha só ela aqui. Se for no início, uma. Se for no fim, facultativo. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Quem ainda não fez, faça a redação. Nós estamos com correções online e essas correções dão muito certo e servem para você ter um feedback e não errar de novo, tá bom? Um abraço, até a nossa próxima aula e se precisar de mim, eu tô aqui.